João 2, de 13 a 25, assim diz a palavra de Deus, leamos alternadamente, irmãos. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, alimentado, Senhor, por esse momento da ceia, nós queremos pedir que o Senhor alimente também os nossos corações na ministração da Tua palavra em nós, ó Deus. Teu Espírito Santo fale, transforme, mude, Senhor, cada coração aqui presente, e a gente possa ver o Senhor ainda mais de perto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero contar a história da pequena Júlia. Na verdade, a Júlia cresceu numa cidadezinha bem pequenininha do nosso Brasil. E para que muitos para ela crescer numa pequena cidade era um sinônimo de monotonia, mas na verdade para a Júlia não foi, as coisas não foram assim na sua infância. As lembranças de que ela tinha quando era pequena eram as melhores possíveis. Júlia, ela comia a fruta do pé, ela brincava de roda com os amigos. A Júlia, depois do fim da tarde, no final, aproximando-se o fim da tarde, ela sempre comia, preparado pela sua mãe, um bolo quentinho, aqueles que só a mamãe ou a vovó sabe fazer. E de noite, ela gostava muito de ficar ali na varanda, com seu pai e com a sua mãe, contando as estrelas no céu iluminado, ouvindo as histórias, até ela começar a pegar no sono e depois ir para o seu quarto. Essa era a infância da Julinha. A casa dela não era nenhuma mansão, mas como toda criança, ela conseguia decifrar ou imaginar cada canto como se fosse cada canto de um grande castelo. Brincava ali do lado de dentro, brincava do lado de fora, se escondia no sofá e fazia daquilo ali um lugar que qualquer Cinderela teria a maior inveja. Era uma vida muito simples que a Júlia levava, e ao mesmo tempo uma vida muito feliz e uma vida inesquecível. Quando Júlia tinha 10 anos, o pai dela foi transferido do seu trabalho. Apesar de gostar muito daquela pequena cidade, Júlia não tinha outra opção, pela sua idade, se não seguir os seus pais. E ali foi para uma cidade bem maior, e dentro do coração dela guardou sempre aquela lembrança daquela pequena cidade que um dia ela abandonou. Passaram-se 20 anos. Júlia, depois desse tempo todo, já era uma grande executiva, uma mulher de negócios, conhecida, com um bom cargo, com um bom salário, um bom reconhecimento entre seus pares, e obviamente cansada de tantas coisas que um lugar como esse acaba trazendo para a alma humana. Ela decidiu fazer uma viagem. E diferente do que ela fazia todos os anos, de viajar para o exterior, ela resolveu esse ano, por causa do seu estado, do seu estresse, de todo o seu tempo, voltar para a sua antiga cidade. Por que isso? No coração dela, ela tinha a esperança de resgatar alguma coisa a respeito de si mesma.
já que depois desse tempo todo ela havia se perdido, deixado para trás talvez a sua própria identidade, deixado para trás as suas prioridades, a sua alegria simples de ver a vida. Ela falou: quem sabe eu voltando para aquela minha pequena cidade eu possa resgatar e ter um encontro de novo comigo mesmo e com as minhas prioridades. Com o endereço na mão, dado pela sua mãe, ela foi, pegou o seu carro de manhã cedinho e foi em direção ao interior, para aquela cidade onde ela cresceu. Chegando lá, a primeira coisa que surpreendeu ela foi o trânsito. Ao invés daquele tempo que resistia em passar, hoje aquela cidade já estava tomada por carros e pela pressa de uma cidade grande como hoje ela vive. No lugar da sorveteria, que ela lembrava de tão pequena, tinha um escritório de contabilidade. No lugar da mercearia, uma loja, não tão grande, mas uma loja de uma cadeia famosa aqui do nosso país. E toda aquela expectativa que ela tinha foi frustrada logo no início, quando passava pela rua principal da cidade, que havia se transformado absolutamente. Ela disse: pelo menos uma esperança eu tenho. Deixa eu voltar para casa onde um dia eu estive, onde um dia eu morei. E ela se dirigiu para lá. E a casa era afastada do centro da cidade. O lugar onde ela morava não foi tão valorizado quanto todo aquele principal entorno da cidade. E quando ela encontrou ali, ela viu de fato a casa onde ela morou intacta e caindo aos pedaços. Como disse, a falta de valorização fez com que ninguém desejasse comprar o terreno, ninguém desejasse comprar a casa, e foi ficando ali a do antigo proprietário, abandonando. Ela entrou com medo, com receio, mas viu ali os sofás, os móveis, as teias de aranha, a madeira rangendo, e ela lembrou, naquele momento, naquela hora, uma verdade que ela havia aprendido numa palestra que ela tinha tido na sua empresa. Uma frase famosa, talvez a mais famosa de Heráclito, que o homem não entra no mesmo rio duas vezes, que muda o homem e muda o rio. O homem não entra no mesmo rio duas vezes, muda o homem e muda o rio. E mudanças, meus irmãos, elas são inevitáveis. E mudanças nem sempre são boas. E se a gente falou da Júlia, vamos falar um pouquinho da expectativa frustrada de Jesus. De quando ele entrou na casa do seu pai, achando, claro que ele sabia, mas vamos imaginar dessa maneira, achando que ia encontrar uma outra atitude, outros corações, outra visão sobre aquilo que deveria estar acontecendo na casa do seu pai. De repente, ficou absolutamente frustrado com aquilo que ali ocorria. O que a gente se espera quando a gente entra num lugar de adoração? O que a gente espera quando a gente entra num lugar de estar na presença do Pai? Reverência, respeito, paz, um lugar para a gente se conectar com Deus, uma comunhão alegre entre as pessoas, a palavra de Deus sendo exposta. E Jesus subiu para Jerusalém. Claro que ele sabia que não ia encontrar aquilo ali, mas a gente sabe e nós entendemos que aquilo que as pessoas deveriam encontrar na presença do Pai ou na casa do Pai são virtudes como essa que nós acabamos de descrever aqui, meus irmãos. Ele entra ali no lugar da música, no lugar da comunhão, o dinheiro, os cambistas, o comércio e o negócio. E esses vendedores e esses cambistas transformaram a própria geografia do templo. Fisicamente era a mesma coisa, mas a ocupação dele era uma ocupação diferente. No pátio dos gentios, o lugar onde era permitido que os gentios estivessem para ali adorar, Jesus tomou uma atitude como essa que nós descrevemos e tão conhecida de nós, a nós é relatada pelos nossos evangelistas. Ali os animais sendo vendidos e uma mesa onde o dinheiro poderia ser trocado, e essa era a função dos cambistas, porque já que as moedas judias eram as únicas moedas que eram aceitas como as ofertas anuais do templo, e por isso
havia essa mesa de cambistas. Então, no lugar da reverência, no lugar da paz, no lugar da comunhão, no lugar da música, no lugar de um lugar de conexão com Deus, o comércio, o negócio, os negócios, as moedas, os animais, a ganância e tantas outras coisas. Duas coisas para falar sobre esse assunto. Primeiro, que toda essa atitude, essa mudança de geografia, no lugar da adoração, esse lugar do comércio, impedia, obviamente, os gentios de adorar. Alguns comentaristas dizem que existe aqui uma força nacionalista muito grande, porque o lugar que é ocupado é o pátio dos gentios. É como se eles estivessem dizendo, ó, se é para ocupar um lugar que ao mesmo tempo satisfaça os nossos negócios e ocupe uma geografia aqui do tempo, que seja o pátio dos gentios, não o lugar onde os judeus, não o lugar onde aquelas pessoas, onde já grande parte da religiosidade poderia se encontrar, mas o lugar dos gentios, essa força nacionalista impedindo os gentios de adorar o Senhor, de estar ali estar. E a transformação, como disse, meus irmãos, no lugar de adoração, de um lugar de adoração no lugar de muita, mas muita renda, porque, meus irmãos, não se engane, a religião era um bom negócio. Não se engane, a preocupação daqueles homens religiosos ali não era se Deus estava sendo exaltado, não era se a palavra de Deus estava sendo pregada com fidelidade, não era, meus irmãos, se as pessoas estavam conseguindo adorar a Deus, se elas estavam se reconectando com o Senhor, se as pessoas estavam mais próximas, mais íntimas do Todo-Poderoso. A grande preocupação é, óbvio, quanto é que eu vou ganhar com essa história, já que ser religioso valeria muito a pena para o bolso daquelas pessoas. A questão principal, meus irmãos, aqui, que está diante de nós e que está diante de Jesus, era a transformação da identidade da casa de Deus. Não era mais a casa de Deus, mas um lugar de muito dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que eu preciso fazer aqui algum paralelo com os nossos dias? Eu sei que a gente às vezes fala até muito demais sobre esse assunto, mas num texto como esse, meus irmãos, onde Jesus expulsa os vendilhões, os comerciantes, os cambistas e vira as mesas, não tem como a gente não lembrar que 2000 anos atrás se equivale a 2013. E principalmente, claro que em todos os lugares do mundo, mas principalmente, até porque está muito perto de nós, está diante de nós, no nosso país, naquilo que hoje se transformou ou tem se transformado parte da igreja evangélica brasileira. Igreja evangélica, meus irmãos, que dá muito orgulho para a gente. Não quero aqui só falar, inclusive, da parte ruim das igrejas evangélicas, mas da parte muito boa. Deixa eu dar aqui uns dados para vocês. Depois dos Estados Unidos, nós somos, provavelmente, entre segundo, talvez o terceiro lugar, a nação que mais envia missionários para o mundo. Esse é o estado da nossa igreja evangélica brasileira, motivo de muito orgulho, irmão. Nós não estamos apenas estagnados em nós mesmos, como muitas vezes falamos, mas estamos enviando missionários para o mundo inteiro, em segundo lugar, depois dos Estados Unidos, que tem mais história, mais recursos e, obviamente, mais número de cristãos também. Somos um dos países com o maior número de evangélicos atuantes no mundo. Se pegar proporcionalmente, nós temos aí 15, 20, 25%, sempre fica uma margem entre um número e outro, como esse, não se sabe bem ao certo, até porque essa questão, todas as estatísticas incluem, às vezes, alguns grupos que não são considerados de fato evangélicos, mas o fato é que nós temos uma população evangélica atuante. Temos aqui uma grande, é bem verdade, uma grande quantidade e qualidade de teólogos, pastores, missionários que fazem muito com muito pouco e produzem coisas e obras admiráveis, pregações admiráveis, livros admiráveis, e ao ponto de vários amigos, isso é uma verdade, irmãos, vários amigos que foram a conferências no mundo dizerem: olha, a infraestrutura é inigualável, a questão da qualidade do lugar é inigualável, mas em termos de palavra nós estamos ou à frente ou no mínimo no mesmo patamar enquanto reflexão teológica no nosso país. Esse é um excelente estado da igreja evangélica brasileira e motivo do nosso orgulho, mas também é o motivo de nossa vergonha de um outro lado, e a vergonha do coração de Deus em primeiro lugar. Primeiro porque a gente voltou para a Idade Média, quando a gente fala de salvação e quando a gente fala de bênção.
continua se vendendo óleo ungido, continua se vendendo rosa ungida, continua se vendendo a última dessa semana foi a unção do celular. É verdade, meus irmãos, você unge o celular para você só vai receber notícia boa. É verdade, irmão. Está no YouTube para todo mundo ver. A gente voltou à Idade Média, a compra da salvação aqui na terra, a compra da bênção, a compra da graça de Deus. Provavelmente os pastores mais ricos do mundo estão aqui no nosso país. Repercutiu demais há cerca de um mês atrás, a reportagem da Forbes disse aí de valores como 950 milhões de dólares, 220, 150 milhões de dólares. Fui tentar dar uma pesquisada nisso aí, fui ver os pastores, desconsiderando esses pastores da Forbes, talvez o que tivesse mais, disse aí algumas reportagens, não posso afirmar isso com certeza, 22 milhões, era os 10 pastores mais ricos dos Estados Unidos. E apesar de despontar em quantidade e em qualidade de alguns, ainda vemos um povo e um fruto de uma reflexão dos seus líderes sem preparo e caminha numa espiritualidade ainda do Deus me dá, ainda bem contrária ao Deus me ofereço. E se existe um texto na Bíblia onde Jesus está revoltado, mas sem pecar, é esse aqui que a gente lê, meus irmãos, em situações muito semelhantes àquilo que a gente vê nos nossos dias. Jesus fez um chicote, dá uma olhada no versículo 15, como é um versículo duro. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todo mundo do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virando as mesas. E Jesus, em nenhum momento a Bíblia diz que ele foi violento com as pessoas. Mas se eu creio, e você crê nisso, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, não se engane, esse é o sentimento de Deus, quando Deus vê situações como essas, descritas por Jesus, e descritas também pelos nossos dias, irmão. Às vezes a gente acha que essas práticas tão fortes no nosso país, elas são apenas discordâncias teológicas. Às vezes tem gente que diz, isso é inveja das igrejas tradicionais que não crescem, ou das igrejas mais tradicionais mesmo, mais ortodoxas que não crescem. Em frente tem um grande grupo crescendo, e às vezes parece que nós estamos tentando achar algum erro para justificar o nosso não crescimento tão exponencial quanto essas igrejas, e por isso acabamos arrumando defeito, quando na verdade esse não é aquilo que passa no nosso coração. Existem discordâncias que a gente tem, teológicas, e aí sim são doutrinárias, às vezes muito periféricas, de outras igrejas que também crescem muito, mas que ainda assim fazem parte da nossa comunhão cristã, meus irmãos. Mas quando a gente fala dessas práticas que são vergonha para o nosso país, e vergonha para a nossa igreja, não estou falando de uma discordância pequena de igreja evangélica, eu estou falando de alguma coisa que certamente no coração de Deus, e a palavra de Deus me autoriza a dizer isso, que está revoltando o coração de Deus, ao ponto de que se Jesus estivesse aqui fisicamente, ele está aqui obviamente espiritualmente, nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos, ele iria entrar numa igreja dessa, ou num canal de televisão como esse, e fazer coisas semelhantes a essa, muito parecidas, porque isso é o sentimento de Deus, quando ele olha para aqueles que estão vendendo a graça e impedindo as pessoas de verdadeiramente conhecer o Deus da Bíblia, e em vez de conhecer o Deus da Bíblia, eles estão conhecendo o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, meus irmãos. Que não se engane, apesar de ter um púlpito, apesar de ter uma Bíblia aberta, apesar de terem pessoas, apesar das músicas semelhantes, o Deus exposto em alguma dessas igrejas não é o Deus verdadeiro, é Mamon, é o dinheiro, porque afinal as pessoas estão ali para serem mais prósperas, irmão. E se houver alguma outra coisa, algum curso de autoajuda, algum remédio milagroso, fora da religião, dentro da medicina, dentro da psicologia, seja lá o que for, que encontre o que as pessoas estão satisfazendo, elas vão abandonar a igreja, que afinal não é conexão, não é com Jesus, para ir descobrir essas coisas novas. Tirai daqui essas coisas, disse Jesus. Não façais da casa do meu pai casa de negócio, porque ela é casa de adoração, ela é casa de oração,
ela é casa de encontro com o Pai, e não é casa de encontro com o Mamon. A gente lembrou da Júlia. Tenta imaginar isso na sua casa hoje. De você voltar para a sua casa e não ver mais os seus móveis, e não ver mais o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ou quem quer que more com você, e de repente a sua própria casa, você já não tem nem mais jeito, mais intimidade para entrar, porque ela foi transformada em qualquer que seja, numa locadora, numa farmácia, numa padaria, o que for. Mas de uma proporção espiritual muito maior. Pense no coração de Deus. Donald Carson diz: a purificação do templo por Jesus testemunha a sua preocupação com a adoração pura, de um correto relacionamento com Deus, num lugar supremamente designado para servir como ponto focal do relacionamento entre Deus e o homem. O que é interessante também nesse texto, meus irmãos, é que esses judeus aqui não tinham nenhum senso crítico. Ao invés de entender a revolta de Jesus e a atitude de Jesus como uma razão para aprenderem a se relacionar melhor com Deus, o que eles fazem? Ele responde assim: que sinal vocês nos mostram para você fazer todas essas coisas? Era uma maneira de falar: que autoridade é essa que você tem? E se você tem essa autoridade, mostra para a gente um sinal agora, faz uma mágica, faz alguma coisa que chame a nossa atenção, para que de alguma maneira a gente possa dar crédito para você. E quando a gente obriga um Deus a fazer alguma coisa, nós transformamos a gente em Deus e ele em servo. O Carson diz: é uma tentativa de domesticar Deus. É isso que esses judeus estavam fazendo. Esses judeus nesse texto, meus irmãos, estavam fazendo. Porque se você tomava uma chamada dessa em público, qual é a atitude que você tem que ter? No mínimo refletir: será que é isso que eu estou fazendo mesmo com a casa de Deus? Transformando ela num covil de salteadores, transformando ela num lugar de negócios, impedindo as pessoas de adorar de verdade. É isso que eu estou fazendo? Deixa eu refletir sobre minha atitude. Afinal, houve um homem aí, ainda que eu não cresça que aquele era Jesus, o Filho de Deus, que derrubou as coisas aqui. No mínimo uma reflexão, mas o senso crítico era absolutamente nenhum. Qual é o sinal que você faz? E a resposta de Jesus é boa. Eu vou dar uma resposta confusa para vocês. Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que é uma resposta confusa? E João mostra Jesus dando algumas respostas confusas. Uma própria resposta de Jesus a Nicodemos, que nós veremos no domingo que vem pela manhã. A resposta é enigmática, porque na verdade Jesus quer que aqueles que entendam possam compreender, aqueles a quem ele se deu para entender que compreenda, e aqueles a quem Jesus não quer que compreenda, continue sem entender, porque a mensagem na verdade do Evangelho só é revelada a quem Cristo quer revelar. Ainda que os discípulos não compreendam 100%, nesse momento, depois, quando Jesus vai ressuscitar dentre os mortos, os discípulos lembraram dessa história e fizeram a conexão, caiu a ficha. Mas aqueles judeus que não estavam destinados a crer, esses judeus, alguns deles, continuaram sem entender a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus não tem a ver com a destruição, irmãos, do templo físico, mas a destruição do corpo. É isso que o evangelista João nos explica aqui. Eu vou destruir esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Não é o templo. Jesus está falando da sua própria vida, da sua ressurreição. O corpo humano de Jesus, diz o Carson, a habitação viva de Deus sobre a terra, o cumprimento de tudo que o templo significava e o centro de toda a verdadeira adoração. Nesse sentido aqui, meus irmãos, Jesus é o templo. Ele nos ensina a adorar. O templo é um lugar de ensino para adoração. Jesus nos ensina a adorar. Ali, no lugar do templo, é o símbolo da minha conexão com Deus, ou da minha reconexão com Deus. Jesus é a conexão, é a reconexão com Deus. Ainda que simbolicamente, ali é o lugar onde eu posso estar perto de Deus. Se você tem Cristo no seu coração,
Qualquer lugar que você vá com Cristo é o lugar onde você pode estar conectado, onde você pode estar perto de Deus. Sim, o espaço físico continua sendo importante, meus irmãos, mas ele não é mais o centro, porque as pedras, como depois o templo foi de fato destruído, elas vão e vêm, mas Cristo permanece para sempre. Ele é o sentido, o centro de toda a história. E depois a história continua, versículos 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, e aí Jesus vai fazer outros sinais, que ele fazia, começaram a crer no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É interessante, Jesus diz, a Bíblia vai dizer que Jesus começou a fazer outros sinais, e as pessoas creram nele. Muitos vendo os sinais, creram no seu nome. E a Bíblia diz que Jesus não se dava com essas pessoas. Por quê? Porque na verdade o foco dessas pessoas estava nos sinais. Por que as pessoas elas acabavam crendo em Jesus? Não na verdade por causa da pessoa de Jesus, mas porque na verdade é aquilo que Jesus fazia, por causa dos milagres de Jesus. E não se engane, Jesus não deixou de fazer milagres porque algumas pessoas só focavam no milagre dele. Jesus começou, como vimos na semana passada, a transformar água em vinho. Foi só uma vez, mas Jesus começou a fazer outros milagres, a ressuscitar. Jesus continuou a curar, ainda que algumas pessoas confundissem a presença de Jesus como se fosse uma presença meramente miraculosa, e não fosse uma presença de transformação de vida. Agora uma pergunta: a quem é que Jesus de fato se dá nesses dois textos? Ou a quem de fato Jesus quer se dar nesses dois textos? Porque ele mostra dois grupos distintos, mas que ao mesmo tempo criticados por Jesus. Em um lugar ele derruba as coisas, faz o seu chicote. Em um outro lugar ele não se aproxima. Dois grupos distintos por motivos diferentes, mas que ao mesmo tempo não conhecem a intimidade do verdadeiro Jesus. A quem ele se dá? E aqui eu vou concluindo a minha mensagem. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Por isso, viva assim. Jesus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Se Jesus te repreender, se Jesus derrubar as mesas do seu coração, levantar o chicote contra você, não faça como aquele grupo de judeus. Ouça, ame a repreensão do Senhor, porque ela te salvará e ela te colocará de volta. Se por algum motivo o seu coração, a sua vida está focada nos milagres de Jesus e não em Jesus ou no Jesus dos milagres, ouça a repreensão de Deus e tenha o coração quebrantado para reconhecer que talvez você lá no fundo ainda exerça uma troca, uma barganha com o Senhor, seja pelo dinheiro ou seja pelos milagres. E se isso acontecer, o arrependimento acontecer no seu coração, seja depois de anos fazendo as mesmas coisas, seja depois de pouco tempo, a Bíblia diz que ele estará perto de você e Jesus dará intimidade a você. Perto ele está dos que têm o coração quebrantado. Em segundo lugar, ele está perto dos que amam ele mais do que amam a sua própria casa. Tem uma experiência que eu achei muito interessante. Um pastor amigo lá da África do Sul, chamado Tom Smith, ele disse uma vez, ele era pastor de uma grande, enorme igreja, e uma vez ele falou, olhou para a esposa dele e falou assim: meu amor, nós falamos mais de igreja do que falamos de Jesus. Você já reparou? A gente senta para conversar, a gente fala sobre a igreja, a gente fala sobre as coisas da igreja, os desafios da igreja, os problemas da igreja, as coisas boas, as coisas que nos incomodam, e raramente nós sentamos para falar de Jesus e da sua obra. E ele falou que isso gerou uma crise tão grande que ele, apesar de ser um pastor, vamos colocar aí, bem sucedido, ele um dia ele deixa a sua igreja, vai viver com os missionários. Não tinha casa para morar, ele morava numa casa alugada pela igreja, foi morar com um grupo de missionários, e ali ele foi refletindo,
Hoje ele plantou uma igreja lá na África do Sul também, e uma das coisas que ele deixou que nunca o seu coração se desviasse era isso: de quem a gente fala mais. Porque de quem a gente fala mais mostra de quem de fato a gente está preocupado. É com o cuidado na casa de Deus importantíssimo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aqueles homens, o fato das moedas estarem perto do templo, ou localizadas ali no templo, ou até os animais estivessem no templo, isso em si mesmo, isso é bom ressaltar, não era alguma coisa ruim. Porque já que eu só poderia, imagina só que qualquer oferta que você fizesse aqui teria que ser uma oferta com a moeda judia, você viesse de outro lugar e ele tivesse um lugar para você fazer uma troca. Que o lugar da adoração, você precisasse para adorar os animais, e alguém vendesse aqueles animais, você compraria ele de qualquer forma. Era uma coisa prática ter aquilo ali perto de você. O problema é que aquilo foi transformado. Ao invés de ser uma questão da praticidade, foi uma questão da ganância, foi uma questão do negócio. E aquilo foi mostrando esse coração diferente. E parece que eu fico imaginando os fariseus, os judeus, aquele tipo específico de judeus, falando mais sobre a casa de Deus, sobre a organização da casa de Deus, sobre as coisas da casa de Deus, sobre tudo da casa de Deus, e falando pouco sobre Deus. Avalie isso no seu coração, porque Jesus está muito mais perto, ou está mais perto daqueles que amam Ele, mais do que amam a sua própria casa. Lembre-se que o templo é lindo, mas Cristo é a vida. O templo e as coisas de Deus, elas até podem ser destruídas. Se um dia por algum motivo vier uma bomba e acabar com esse lugar aqui, a igreja da Gávea permanecerá. Porque nós somos o templo, nós somos a igreja. E se um dia você, por algum motivo, por alguma perseguição, não tiver um lugar físico para adorar, você tiver que ir para sua casa, lembre-se que a igreja permanece, o templo permanece, o centro da tua adoração, do teu ensino permanece. Por isso se pergunte, a quem você anda falando mais? Perto está dos que amam Ele mais do que a sua própria casa, e perto está, e aqui eu termino, mais dos que se entregam, mais do que os que o consomem. Consumir Cristo, consumir religião, consumir milagres, continua sendo uma marca do nosso tempo. Muito mais perto está Jesus daqueles que se entregam para Ele, do que aqueles que dia após dia parece que se viram para Cristo e dizem: Jesus, o que é que o Senhor pode me oferecer hoje? Como é que o Senhor pode me abençoar hoje? Como é que o Senhor pode destravar o meu dia, os meus nós, os meus problemas, as minhas questões? Como é que eu posso te usar para o meu dia a dia? Jesus está mais perto para aqueles que dizem: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu creio nos teus milagres, continuo crendo, que Jesus continua fazendo, eu creio que o Senhor continua transformando água em vinho, creio que o Senhor ressuscita, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor faz coisas maravilhosas que meus olhos nem sonham em ver, eu creio nisso. Mas mais do que consumir o Senhor e a tua religião, Senhor, eu quero me entregar para Ti, todo o meu coração e toda a minha vida. Jesus está mais perto desses. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por cada vez que o Senhor me repreende, que o Senhor nos repreende, Senhor, aqui. Porque a tua insistência mostra, Senhor, que a gente precisa andar mais perto do teu caminho, Senhor. E permita que a gente viva todos os dias com o nosso coração quebrantado, ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer, que seja sempre transformador para nós. Seja às vezes práticas antigas, mas que a gente esqueceu, ou seja, pecados antigos e que nós esquecemos de nos arrepender e nos acostumamos com eles. Senhor, quebranta, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, que ouvem o Senhor entrando e derrubando as mesas do coração e a partir disso se arrependem, Senhor. Jesus, que a gente ame a tua casa, que a gente ame o teu templo, que a gente ame, Senhor, as tuas coisas, e que a gente tenha um zelo a respeito das coisas aqui dentro de uma maneira maravilhosa, mas que o templo verdadeiro, que é Jesus, tenha o lugar primordial na nossa história, Pai. Senhor, que a gente também examine o nosso coração, como a Bíblia sempre nos chama a examinar, especialmente nesses momentos de ceia, participar dela, mas examinar, Deus, se de fato o que é que nós amamos mais,
as coisas do Senhor, as programações do Senhor ou o Senhor mesmo. Que Cristo Jesus seja o centro da nossa conversa, do nosso pensamento, da nossa ação, Pai. Faz isso em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. E que a gente se entregue cada vez mais a Ti. Senhor, eu continuo crendo, nós continuamos crendo, Senhor, nos Teus milagres, na atuação dos nossos dias, mas que a nossa espiritualidade seja muito mais uma espiritualidade de entrega, de dedicação, de consagração, do que de um consumismo desenfreado que nós vemos nos nossos dias. Que a gente não se contamine com isso, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Eu peço isso sobre as nossas vidas, Pai, pedindo que, se for, Pai, revira as nossas mesas, mas nos permite sempre estar nos Teus caminhos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.